Boa tarde, pessoal. Estamos nós aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia, iniciando. Gênesis capítulo 12 hoje é o nosso texto. Então eu estou aguardando a sua entrada por aqui, ok? Gênesis, vou marcar aqui, Gênesis 12. Vamos conversar hoje sobre Gênesis 12. Então estou aguardando a sua chegada. Vou pegar minha Bíblia aqui. Pegar meu café. Não é aquele chocolate, viu? Não é aquele chocolate maravilhoso que a Suzy faz, é café, tá bom? Deixa eu ver quem tá entrando por aqui. Simone, tudo bem, Simone? Olá, Andresa, também por aqui. Sônia Churco, Zé Churco, bem-vindos. Fala, Arnaldo, Fabiana, muito bem-vindos. Ana Jacinta, bem-vinda. Angélica, bem-vinda. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Fala, Ian. Seja bem-vindo. Boa noite para todos vocês. Tamo lá, o Instagram está avisando o pessoal que a nossa live de hoje está começando. Eu, você e a Bíblia, Gênesis 12. Pega aí sua Bíblia, pega aí seu material de anotação, que Gênesis 12 é muito massa, muito fera. Olha aí o Arlindo chegando, a Janaíne também, provavelmente com o João aí junto dela. Carmen Silvia, bem-vindos a todos vocês. Estamos aqui iniciando a nossa live de hoje, a última de exposição da semana. Amanhã a gente está fechando a semana com a live de perguntas e respostas. Então, prepare aí as suas perguntas, as suas dúvidas ou algum texto que você queira que eu aprofunde naquilo que nós estivemos conversando até agora, para você compartilhar amanhã, ok? Com a gente aqui. Semana passou rápido de novo, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho achado as semanas passando muito rápido. Mal começa, já está terminando. Tem um monte de coisa ainda para fazer. Que coisa impressionante tem sido a velocidade que o tempo tem passado. Olá, Norma, bem-vinda, boa noite. Olá, Maristela, acabou de entrar aqui também. Fala, João. Dá uma bicada aqui no meu café antes que ele esfrie. Quero ver se eu acabo com ele antes de eu começar a falar aí na live, na parte do estudo, porque senão, depois que eu começo, ele esfria. Vamos lá, vamos lá. Pessoal chegando por aí, aproveita você que está chegando aí para poder enviar um direct aí, convidando seus amigos para participarem conosco dessa live. Se ela tem abençoado a sua vida, compartilha a live aí com outras pessoas, dizendo, cara, você tem que participar disso também. Tem sido muito bom para mim. Entra lá, participa lá. Pois é, Ian, mas o problema é que o final de semana passa rápido também, viu? Não funciona nessa dinâmica, né? Passa muito rápido. Que coisa. Eu acho que tem a ver com aquilo que a Bíblia fala sobre o Senhor abreviar os tempos, abreviar os dias. Para que a gente possa resistir, os eleitos possam resistir ao dia mau. Sei lá, será que tem a ver com isso? Muito bem, vamos esperar aqui mais um minutinho. Acho que não dá nem um minutinho, já são 6h05. Vou esperar mais alguns segundos só. Tempo de eu terminar meu café, ok? Aí a gente vai orar e nós já vamos começar. Gênesis capítulo 12. Tem coisa muito bacana aí. Olha a Sônia Casais chegando por aqui. Bem-vinda, Sônia. Sofia, César, se estiverem aí com você, sejam bem-vindos também. Domingo agora, se você tem participado das nossas transmissões online e você não é aqui da nossa região,
mas você participa dos nossos cultos online ao domingo. Nesse domingo nós vamos ter durante o culto o momento da Santa Ceia. Então, se você tem participado com a gente, prepara aí na sua casa pão, suco de uva ou vinho, não sei o que você prefere, para você poder participar junto com a gente, ok? Esse domingo a nossa comunidade está voltando com os encontros presenciais. A partir de agora nós vamos ter a nossa comunidade online permanentemente, né? Quando nós voltarmos com os nossos cultos presenciais, nós não vamos deixar de transmitir os cultos, ok? Então, se você tem participado aí da comunidade online, dos encontros online, você pode, mesmo de longe, continuar participando com a gente. Vai ser um prazer ter você aí na família CPV. Muito bem, agora acabei aqui meu café, então vamos começar. Lúcia Crepaldi entrou por aqui também, bem-vinda, querida Lúcia. Amém, 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 Maranata, vem Senhor. Olá Giovanni, bem-vindo, você e a Andréia também. Que bom, Sônia. Muito bem, gente, vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu amor, tua misericórdia, tua graça, que é estendida a nós por intermédio daquilo que Jesus Cristo realizou em nosso favor, através de sua morte, através da sua ressurreição. Obrigado, Senhor, porque com a presença do teu Espírito em nós, o Senhor trouxe as realidades do futuro por presente, e o Senhor está nos conduzindo ao encontro desse desfecho final, quando o Senhor Jesus manifestará toda a sua glória, e isso desencadeará a realidade de um novo céu, de uma nova terra, onde nós viveremos eternamente, sendo governados pela justiça do Senhor. Até lá somos o teu povo aqui, o povo que carrega a tua justiça, o povo que deve manifestar na terra as realidades que estão nos céus. Espírito Santo, vem, enche-nos com a tua vida, enche-nos com a tua presença, enche-nos com o teu poder, flua de nós, conforme Jesus prometeu. O Senhor, quando nós o recebêssemos, fluiria de nós como rios de água viva, e é assim que nós queremos viver, é assim que nós queremos experimentar o fluir da vida do Senhor através das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós pedimos também que o Senhor, que inspirou a tua palavra, possa trazer agora a revelação e ao nosso coração, iluminação da tua palavra, para nós podermos compreender aquilo que o Senhor quer dividir conosco nesse encontro, nessa live. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo mais tarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então enquanto eu orava, eu acredito que algumas pessoas a mais entraram por aqui. Oh, que legal, Giovanni. Deus abençoe o ultrassom da Andréia, então. Lucila, legal ter você aqui de novo com a gente, Lucila. Olá, Antônia, bem-vinda também. Boa noite para vocês. Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Ontem nós fechamos Gênesis 11 olhando para a genealogia de Sem, aonde nós passamos a conhecer a genealogia de Abrão, da onde Abrão vem. Abrão é uma figura muito central, muito significativa, importante dentro da história da redenção, porque é através da promessa e da aliança que Deus faz com Abrão que Jesus Cristo se torna aquele que vai abençoar todas as nações da terra como o descendente de Abraão, ok? Nós vamos ver isso com mais detalhes. Eu quero retomar então aqui com vocês um pouquinho antes. Eu vou ler os versos 26 do capítulo 11 até o verso 32, só para a gente ter o contexto aqui da narrativa, da genealogia de Abrão, e aí nós vamos entrar no capítulo 12, ok? Então diz assim, Gênesis capítulo 11, a partir do verso 26, diz assim: quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai, Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Então veja, a terra natal de Terá e da família de Abrão, ou seja, da ascendência de Abraão, era Ur dos Caldeus. Então,
Ur dos Caldeus é a região ali da onde vai vir a Babilônia, ok? Eles eram então daquela região. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Então Milca era irmã de Ló, ok? Conforme a narrativa aqui. Entretanto, então Milca era filha de Arã, que era pai de Milca e de Isca, mas ele também era pai de Ló. Olha só, Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Então, além de Ló, Arã também tinha como filhos Milca e Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. Então, o Terá, que é o pai do Abrão, ele resolve sair, né, lá da terra que eles estavam, e ir na direção da terra de Canaã, mas quando eles chegam nessa região de Arã, eles ficam ali e Terá vai morrer em Arã com a idade de 205 anos. Aí então nós entramos em Gênesis capítulo 12. Veja, então Gênesis capítulo 12 diz que o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então, nós vemos aqui pela primeira vez Deus se dirigindo a uma pessoa antes de qualquer coisa acontecer, traçando para essa pessoa o seu, revelando, né, melhor dizendo, para essa pessoa o seu destino, aquilo que Deus tinha para realizar, para fazer através dele, através dessa pessoa. Até esse momento, quando nós lemos as Escrituras, a gente percebe que Deus ele tem um relacionamento meio que geral com a humanidade, ok? Ou seja, ele não tem nenhum escolhido específico para fazer algo através daquele escolhido. Quando acontece a situação da rebelião, ele vê em Noé alguém que o teme e aí então ele escolhe Noé para dar a ele a missão com relação à arca, para preservar a humanidade, os animais, frente ao dilúvio que viria. Mas Deus faz isso como uma resposta a uma situação que estava acontecendo. Agora aqui com Abrão, a gente vê algo um pouco diferente. Pela primeira vez você vai ver Deus escolhendo então alguém, e a partir daqui isso vai se repetir, ok, ao longo da história do Antigo Testamento, Deus escolhendo pessoas específicas, ok, através das quais ele vai levar adiante o compromisso dele, a aliança dele com a humanidade. Então, ele chama Abrão. Agora, o chamado de Deus para Abrão, ele é uma resposta de Deus também para a situação ocorrida em Babel. Então, vamos nos lembrar lá de Babel. Capítulo 11 começa dizendo que em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Deus, aqui nós vemos a reconstrução da humanidade, ok? A humanidade está sendo reiniciada. Então, quando fala toda a humanidade aqui, às vezes a gente pensa hoje em toda a humanidade, a gente pensa em bilhões de pessoas. Não era esse o caso lá. Talvez tivesse umas centenas de pessoas ali, ok? Uma dezena de centenas de pessoas, mas não eram certamente milhões de pessoas. Então, é o início do reconstruir da humanidade. E essa humanidade que se reinicia, ela se reinicia
recebendo de Deus novamente um mandato cultural. Deus diz novamente que era para eles crescerem, multiplicarem e encherem a terra. Ele amplia o mandato cultural, ele adapta o mandato cultural à nova realidade do mundo criado por ele, que estava afetado agora pela realidade da morte, mas a ordem continua sendo a mesma, para crescer, multiplicar e encher toda a terra. Só que aí, o que Gênesis capítulo 11 mostra pra gente? Gênesis capítulo 11 mostra pra gente que essa humanidade, mais uma vez, vai se rebelar contra o Senhor. Então, eles têm um projeto que é de iniciativa humana, iniciativa própria, ou seja, Deus havia dado um projeto, Deus havia dado uma ordem, crescer e multiplicar e encher a terra. Eles desenvolvem um projeto diferente daquele que Deus havia mandado eles fazerem. Isso está escrito para a gente nos versos 3 e 4 do capítulo 11. Então a ordem era para encher, multiplicar, se espalhar pela terra, para encher a terra. Eles encontram um lugar, eles querem ficar juntos ali, eles não querem ser espalhados, eles querem construir uma cidade, uma torre, porque no lugar de povoar a terra para dominar a terra, eles querem chegar ao céu e dominar o céu, dominar o lugar de Deus. Então isso é um projeto de iniciativa completamente humanista, humana. E nós vemos que esse projeto deles é também um projeto autocentrado. Por que eles querem fazer isso? Eles querem fazer isso para que eles para que eles tenham o seu nome reconhecido. Né? Dessa forma o nosso nome será honrado, diz aí o verso 4, por todos. E é um projeto também marcado pela rebelião, porque Deus disse que era para crescer, multiplicar e encher a terra, e eles dizem assim, se a gente fizer isso, ninguém vai conseguir nos espalhar sobre a face da terra. Agora, quem que é que queria que a humanidade se espalhasse sobre a face da terra? Deus. Então esse ninguém deles aqui, na verdade, se refere a Deus. Se a gente fizer assim, Deus não vai conseguir fazer com que a gente se espalhe pela face da terra. Aí Deus vem, confunde a língua deles, e o texto, essa seção do texto termina dizendo que dessa maneira, desde a Babilônia, que é a região que eles estavam construindo ali, Babel, o Senhor dispersou a humanidade sobre toda a face da terra. Aí a gente tem a genealogia de Sete, que nos leva até Abrão, e Deus chama Abrão. Então, o chamado de Deus a Abrão é um projeto de Deus em resposta ao projeto de Babel. É um contraponto ao projeto de Babel. Veja, não é Abraão que decide sair, não é Abraão que decide ir, não é Abraão que decide abençoar as famílias da terra, não é Abraão que chega para Deus e se voluntaria, é Deus, iniciativa de Deus exclusiva de chamar Abraão. Então o texto diz, então o Senhor veio a Abraão. Veja, não é Abraão que vai ao Senhor, é o Senhor que vem a Abraão. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. O Senhor é rei. Quando ele fala, ele não está fazendo sugestão, ele está nos dando uma ordem. Ok? Isso é um dos pontos que para muitas pessoas, mesmo cristãos, não deveria ser assim para cristãos, mas mesmo para cristãos, esse é um ponto que muitas e muitas vezes as pessoas resistem em relação a Deus. Acham um absurdo ter que obedecer a Deus. Deus ter direito de mandar, Deus ter direito de definir aquilo que Ele quer. Mas Ele tem essa mentalidade que nós temos de que a vida é nossa, a gente age do jeito que a gente bem entende, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma mentalidade do presente século, isso não é a mentalidade do reino de Deus. Isso não tem a ver com o reconhecimento de Deus. A vida não é nossa, a vida é de Deus. Nós pertencemos a Ele. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele diz como as coisas deveriam acontecer e funcionar na nossa história e na nossa vida. Quando nós agimos por conta própria, nós estamos construindo torres de Babel. Nós estamos realizando o projeto de Babel, igualzinho àquilo que está em Gênesis 11. Mas quando o Senhor vem ao nosso encontro e o Senhor nos chama, então Ele está nos chamando para nos envolvermos com algo que Ele planejou para nós e que Ele deseja realizar em nós e por nosso intermédio. Então veja que o chamado de Abraão é um chamado contrário ao chamado ao projeto de Babel. Ele é um projeto de iniciativa de Deus. É Deus quem vem, é Deus quem chama, é Deus quem tem a iniciativa. Ele também é um projeto marcado pela bênção de Deus. Veja, enquanto lá em Babel eles querem fazer as coisas para que eles tornem o nome deles grande, eles buscam
né, um projeto autocentrado, a gente quer fazer a coisa acontecer para que o nosso nome seja grande. Abraão está na dele, Deus chega lá, o chama e diz, você vem aqui, vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar e de ti eu vou fazer uma bênção, e através da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Veja, quem vai fazer isso é Deus. Então esse projeto é um projeto que vem marcado não pelo esforço humano para conquistar algo, mas é marcado pela bênção de Deus. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Em Babel, eles querem engrandecer os seus próprios nomes. Com Abraão, Deus está dizendo que ele vai engrandecer o nosso nome. Ele vai engrandecer o nome de Abraão, ele vai engrandecer o nome da descendência de Abraão. Em Babel, eles querem ser abençoados pelo seu próprio esforço. Vamos construir uma cidade, uma torre, e ninguém vai nos espalhar daqui. Mas com o projeto de Deus em Abraão, Deus é que vai estar abençoando Abraão e vai fazer com que ele seja uma bênção para todas as nações. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, veja, por teu intermédio, abençoarei todos os povos da face da terra. Então o objetivo de Deus ao chamar Abraão também é um objetivo completamente diferente do objetivo de Babel, do projeto daqueles homens em Babel. O projeto da humanidade em Babel é um projeto marcado pela rebelião, é um projeto que nasce do próprio coração do ser humano, é um projeto autocentrado, mas o projeto de Deus em Abraão, que tem a ver com ele construir um povo através do qual o descendente de Abraão abençoaria todas as nações da terra. Isso inclui quem é Jesus, isso inclui a igreja, ou seja, inclui a minha, você. O projeto de Deus para a nossa vida é um projeto que parte da iniciativa dele, é ele que nos chama, é ele que nos escolhe, ele é que nos abençoa, ele é que faz de nós uma bênção. E o objetivo dele em fazer isso é que nós possamos ser instrumentos de bênção nas mãos dele para todas as pessoas e todas as nações da terra. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então veja, em Gênesis capítulo 11, Deus espalhou os povos sobre a face da terra, as nações passaram a existir então, elas são descritas para a gente na genealogia que nos é apresentada no capítulo 10, que nós vimos ontem também, de Gênesis. Mas no capítulo 12, Deus escolhe uma família, uma pessoa de uma família, no meio de todas as nações, de toda a humanidade, para que através daquela pessoa, daquela família, daquele povo que ele ia constituir, por intermédio do descendente de Abraão, todas as demais nações da terra fossem abençoadas. Eu já falei isso mais de uma vez, eu vou continuar repetindo, esse descendente de Abraão é Jesus Cristo. Abraão não sabe disso, ok? Mas nós sabemos, porque nós temos toda a Bíblia, toda a Escritura. Paulo diz em Gálatas capítulo 4 que os da fé é que descendem de Abraão, que Jesus Cristo é o descendente de Abraão, e aqueles que creem em Jesus, esses são da descendência de Abraão. Então o propósito de Deus para Abraão tem a ver com o propósito de Deus para a minha vida e a sua vida. O propósito de Deus para a vida de Abraão e para a descendência de Abraão tem a ver com o propósito de Deus para o seu povo, tem a ver com o propósito de Deus para a igreja. Meu querido e minha querida, nós não existimos, a igreja não existe para si mesma. Nós somos o povo de Deus em missão no mundo. Nós não existimos, Deus não existe para satisfazer os nossos anseios, os nossos desejos individualistas. Nós existimos para a glória dele, nós existimos para cumprir com o propósito dele. E o propósito dele é que ele nos abençoe, para que as bênçãos que ele derrama sobre nós, nós derramemos sobre outras pessoas em todas as nações da terra. Esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus em Abrão, que se estende para Israel, que passa em Jesus e que se estende para a igreja, ou seja, para mim e para você. E aí o texto nos diz então que Abrão parte, ok, da sua terra, como orientar o Senhor. Mas veja, Abrão faz algo que Deus disse para ele que ele fazer, mas ele faz de forma distorcida. Deus diz para Abrão assim: sai da tua terra, não apenas sai da tua terra, ele diz: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai. O que Abrão faz?
Abraão sai da terra dele, ele sai da casa do pai, mas ele não sai do meio da parentela. Por quê? Porque ele leva Ló com ele. Ele leva o seu sobrinho Ló com ele. Ele não precisava ter feito isso. Ele poderia ter cumprido exatamente com aquilo que o Senhor disse para ele, mas ele resolve levar Ló com ele. Então, embora ele tenha obedecido o Senhor, ele não obedeceu ao Senhor na íntegra daquilo que o Senhor havia dito para ele. Mas sabe o que é interessante? O que é interessante é que, ao contrário daquilo que muitas vezes a gente imagina a respeito de Deus, que ele é alguém que lida com a nossa vida como se nós fôssemos marionetes nas suas mãos, como se nós fôssemos pedras de xadrez num tabuleiro, o Deus da Bíblia não é assim. Veja, Abrão resolve levar Ló e Deus não interfere nisso. Abrão tem responsabilidade e Deus respeita a responsabilidade de Abrão. Abrão tem decisões e tem sua individualidade e Deus respeita isso. Nós vamos ver isso segunda-feira, que as decisões que nós tomamos, de novo, acarretam consequências. O que nós precisamos entender com relação a Deus é que ele nos dá uma ordem e ele nos dá a liberdade para obedecermos a sua ordem exatamente do jeito que ele diz, ou desobedecê-la, ou obedecê-la distorcendo. E nós não podemos reclamar quando a gente desobedece ou quando a gente obedece distorcendo e nós colhemos consequências que são diferentes daquela que Deus disse para a gente. Isso é um negócio que eu vejo acontecendo muitas e muitas vezes na vida das pessoas, na vida de pessoas que estão revoltadas com Deus, incluindo cristãos. Porque eles fazem as coisas do jeito que eles querem, eles obedecem parcialmente aquilo que Deus disse, mas depois eles acham um absurdo Deus não ter impedido que algo ruim acontecesse na vida deles. Mas veja, cada escolha tem uma renúncia, nós temos responsabilidades. Deus não está criando um bando de menino mimado. Quando os nossos filhos, pense você como um pai humano, quando os nossos filhos, eles fazem coisas erradas, que nós dissemos que não eram para eles fazerem, e eles fazem errado, e ao invés deles serem disciplinados, ao invés deles serem corrigidos, a gente passa a mão na cabeça deles, sabe o que a gente está criando? A gente está criando um bando de menino mimado, que quando forem adultos, vão ser adultos na sua idade, mas emocionalmente vão continuar sendo um bando de menino mimado. E Deus não está criando meninos mimados. Deus quer uma humanidade, a estatura da humanidade do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o varão perfeito. Então, quando nós tomamos decisões contrárias àquelas que as Escrituras nos dizem, ou quando nós tomamos decisões e nós parcialmente em relação àquilo que as Escrituras nos dizem, Deus não vai impedir você de fazer isso. Mas Deus também não vai impedir as consequências que você vai colher com isso. O que ele vai fazer é exercer a misericórdia dele, a graça dele, para no meio das consequências que nós vamos colher, ele nos abençoar, ele nos corrigir, nos restaurar ainda assim. Mas vamos ver isso aqui, nós vamos ver isso aqui na história de Abrão. Nós vamos ver isso na história de Abrão com Ló, mas nós vamos ver isso agora aqui na história de Abrão, porque isso acontece um pouquinho antes com ele também, ok? Muito bem, então o texto diz que ele levou consigo a sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, todos, ou seja, ele levou sua parentela, todos os bens que haviam conseguido amealhar é ajuntar, e todos os escravos comprados em Harã, tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Aqui tem outro detalhe que eu acho interessante, veja, Abrão leva escravos, Abrão tem escravos. Às vezes algumas pessoas leem esses textos na Bíblia, no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento, que fala sobre cristãos terem escravos, e querem usar isso para combater Deus, para dizer que Deus, ele não é realmente um Deus amoroso, ele não é, porque onde já se viu, ele permite ter escravos, mas você precisa entender o seguinte, Deus, ele está interagindo conosco dentro do mundo marcado pela rebelião e pela queda. No mundo bom e perfeito de Deus não há escravidão, mas no mundo que nós estamos vivendo há escravidão. E Deus, ele está lidando conosco no meio dessa realidade que nós vivemos, no meio do contexto do mundo que nós vivemos, da cultura que nós vivemos, das situações que nós vivemos.
Então esse argumento que algumas pessoas usam para querer combater o cristianismo, para querer combater Jesus, para querer combater Deus, para dizer que o cristianismo, que o Deus da Bíblia, ele é mau, ele é um carrasco ou qualquer coisa, é uma má compreensão da própria leitura da existência e da vida. Então por que Abrão tinha escravos? Porque aquela era a realidade de vida que eles viviam. Por que tem texto nas escrituras que tem guerra e Deus manda que as pessoas de Israel matem os seus inimigos? Porque aquele era o contexto de vida que eles viviam. Se eles não matassem os inimigos iriam matá-los. Você entende isso? Não é no céu, não é no novo céu e na nova terra que eles estão vivendo. No novo céu e na nova terra, que é o projeto que está no coração de Deus, não haverá inimigos, não haverá guerra, não haverá batalhas. Deus não vai mandar matar ninguém. Mas no Antigo Testamento, eles estão inseridos no período do ferro, no período da barbárie, no período onde as nações viviam em guerra umas com as outras, matavam, massacravam, destruíam. Então Deus tinha que interagir com as pessoas dentro dessa realidade delas. Alguém já disse, nunca me lembro quem foi que disse isso, eu li isso em algum lugar, ok? Que em épocas de guerra, em épocas de paz, Deus levanta poetas, em épocas de guerra, Deus levanta guerreiros. Então você precisa entender que Deus interage com a nossa vida dentro do contexto da existência que nós estamos vivendo, de um mundo que é rebelado contra Ele, marcado por realidades do pecado, marcados pela realidade da maldade. Isso não significa que Deus esteja aprovando essas coisas. Significa que Deus interage conosco no meio dessas coisas. Deus, não é Deus que mandou Abrão ter escravos. Na verdade, Abrão nem conhecia Deus. Essa é a primeira vez que Deus fala com Abrão. E aí Abrão obedece da forma dele, leva lá os seus escravos, os bens materiais que ele tinha conquistado, leva sua esposa Sarai e acaba levando seu sobrinho Ló, que ele não deveria ter levado, porque essa não era a ordem era sair do meio da tua parentela, mas ele leva mesmo assim, ok. E aí o texto diz que Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. De novo, veja, está sendo feita menção aos cananeus. Por quê? Porque quem está lendo esse texto pela primeira vez sabe quem são os cananeus. E quem é que está lendo esse texto pela primeira vez? Os israelitas que foram tirados da terra do Egito e estão entrando na terra de Canaã. Então eles estão falando, sabe esses cananeus aí que vocês vão enfrentar? Então, eles já habitavam aquela região que Abrão andou lá atrás. Então eles sabem de quem está sendo falado aqui. Quem são esses cananeus? Estão diante deles, eles vão conquistar a terra, eles vão entrar na terra. Então essa é uma referência a um povo que eles sabem quem é. E o texto nos diz aqui também que ele atravessa essa terra onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré. Então veja, isso mostra pra gente que depois do dilúvio, as pessoas já estavam criando os seus deuses, já estavam criando os seus caminhos de Caim para tentar chegar a Deus. Eles viram uma árvore e por algum motivo eles entenderam que aquela árvore era uma árvore mágica, era uma árvore sagrada. Eles adoravam aquela árvore. Foi Deus que mandou ter uma árvore sagrada? Não, não foi ele. Mas os povos fizeram isso. Nós vemos isso sendo feito o tempo todo. Nós criamos os nossos caminhos. A humanidade cria os seus próprios caminhos para procurar chegar a Deus do jeito que eles querem chegar, que nós queremos chegar, e não do jeito que Deus disse que era para chegar. Mas o que é interessante no texto é que Abrão, ele não se detém diante dessa árvore sagrada chamada Carvalho de Moré. Ele segue caminho. E aí no verso 7, o Senhor vai falar com Abrão pela segunda vez. O texto diz assim, então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu, é a tua descendência que darei esta terra. Preste atenção, está no singular, é a tua descendência. Não aos teus descendentes, é a tua descendência. O que o texto bíblico está dizendo aqui é que é a Jesus. Jesus é o descendente de Abraão. É a Jesus que a terra seria dada, que o mundo seria dado. A terra aqui está se referindo de forma mais imediata àquela terra de Canaã, mas o sentido disso, quando nós colocamos dentro de todo o contexto
das Escrituras é que essa palavra se refere ao mundo inteiro ser entregue nas mãos de Jesus. Então Jesus, o descendente de Abraão, é o herdeiro de Deus, de todo o universo, de toda a terra. Tudo pertence a Jesus, tudo é dele, tudo pertence a ele. Deus disse que daria a ele e ele deu a ele, por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência, porque ele fez aquilo que o Pai disse que ele deveria fazer. Jesus diz em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o Senhor afirma isso para Abraão, e qual é a reação de Abraão? Veja, o texto diz, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Então essa é a segunda vez que Abraão tem um contato direto com Deus. A primeira vez está lá no capítulo 12, verso 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. Agora é a segunda vez que Deus vem a Abraão e lhe ordenou. Então eu quero falar algo para você aqui que muitas e muitas vezes passa desapercebido na cabeça da gente. Eu conheço muitos cristãos que dizem assim, eu gostaria muito de ter vivido, era naquela época do Antigo Testamento, naquela época quando Deus falava com Abraão, quando Deus falava com... Você precisa entender que o que você experimenta hoje, se você é um verdadeiro seguidor de Jesus, que o que você experimenta hoje, de acordo com Jesus, é infinitamente maior e infinitamente melhor do que Abraão está experimentando aqui. Porque Deus vinha e Deus falava com Abraão, mas Deus não ficava com Abraão. E Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele nos enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, ele veio habitar em mim, habitar em você. Ele não apenas está conosco, ele está em nós. Então, a experiência e o relacionamento que nós temos com Deus, dentro da nova aliança, dentro daquilo que nos foi oferecido através da vida de Jesus, é infinitamente maior e infinitamente melhor do que qualquer coisa que aconteceu no Antigo Testamento. Só para você ter uma noção, você sabe quanto tempo passou entre o capítulo 12, versículo 1, quando o Senhor foi e falou com Abraão a primeira vez, e o verso 7, quando Deus foi e falou com Abraão a segunda vez? Você tem noção? De acordo com os estudiosos do Antigo Testamento, os pesquisadores, os PhDs aí, né, na cultura do Antigo Testamento, hebraicos, passaram-se 11 anos. 11 anos. Imagine isso. Abraão ouviu Deus uma primeira vez, uma voz que veio a ele dizendo assim, sai da tua terra, do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, isso, aquilo outro. Abraão ouve e sai de lá. E ele começa a viajar. Depois de 11 anos ele não ouve mais a voz de Deus. Durante 11 anos ele não ouve a voz de Deus. Ele não tem uma Bíblia para ele ler e falar, Deus está falando comigo, e ele não ouve. O Espírito de Deus não habita nele. Ele não escuta Deus aqui, ele não ouve Deus externamente durante 11 anos. E aí, depois de 11 anos, Deus vem falar com ele de novo. E aí, quando Deus fala com ele de novo, Deus reforça a sua promessa. Deus ratifica a sua promessa. Ele diz, é a tua descendência que darei essa terra. Não é Abraão, é a tua descendência. Então, quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, a gente fica sabendo que Abraão, pela fé, viveu toda a vida dele, andou como um nômade, durante toda a vida dele, pela terra de Canaã, uma terra que nunca foi dele. Ele sabia que não seria dele. Deus havia dito que ele daria para a sua descendência. E Abraão foi andando com Deus, e à medida que Abraão foi andando com Deus e vivendo com Deus, Deus foi se revelando cada vez mais a Abraão, e Abraão foi ficando cada vez mais íntimo dele, assim como foi Enoque, assim como foi Noé. E aí ele vai conhecendo cada vez mais o caráter de Deus, e quanto mais ele conhece o caráter de Deus, mais Deus vai se revelando a ele.
Mas você precisa entender que de início, na vida de Abraão, essa relação não era íntima assim. Ela foi crescendo. Mas ela era uma relação durável. Por quê? Porque Deus escolheu se relacionar com Abraão. E quando Deus escolhe se relacionar conosco, Ele não desiste de nós. Deus não desistiu de Abraão. E Abraão respondeu a Deus com consagração. Veja, ele não adora a árvore sagrada do carvalho de Moré. Ele não escolhe um caminho que ele acha ideal ou adequado para chegar até Deus. Ele aguarda pelo Senhor. E quando o Senhor fala com ele, a resposta dele é o caminho de Abel. Ou seja, é o caminho que o Senhor havia traçado lá no Éden, através de animais inocentes que foram mortos para que o ser humano fosse vestido. Nós somos ensinados que agora, para que a gente tenha acesso a Deus, para que a gente se lembre que a gente pode se relacionar com Ele, que nós estamos nos relacionando com Ele, é porque um inocente morre no nosso lugar. Abel segue esse caminho, Noé segue esse caminho, Enos segue esse caminho, e agora Abraão está seguindo esse caminho. Diz aqui que Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. E no versículo 8, na metade do versículo 8, diz que edificou também neste lugar um altar em sinal. Então Abraão sai dali, vamos continuar lendo, dali prosseguiu Abraão, depois que ele fez aquele altar, invocou o Senhor, adorou o Senhor, ele saiu rumo às colinas do leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Ele edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome de Deus. Então você tem 2 altares sendo feitos por Abraão. Isso expressa devoção, isso expressa que Abraão está respondendo a Deus pelo caminho que Deus havia estabelecido para que os seres humanos pudessem chegar até Ele, ter acesso até Ele, se lembrarem que eles estão vivendo porque um inocente morre no lugar deles. E aí diz que mais tarde Abraão partiu dali e seguiu em direção a Neguebe, região sul da terra de Canaã. E aí, enquanto ele está vivendo nessa região, sobreveio grande escassez e fome sobre a terra de Canaã, e Abraão desceu para o Egito. Então veja, aqui você já tem as nações, certo? As línguas foram confundidas, os povos foram dispersos, e você já tem as nações formadas. Então ele desce para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimento assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, alegarão: é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. Então, o que acontece? Abraão vai para o Egito, e quando ele chega lá, ele está vivendo, ele sabe que a cultura dos povos com os quais ele vive são povos bárbaros, são povos violentos, são povos que não pensam 2 vezes para matar, ok? E para tomar aquilo que não era deles. E ele chega no Egito e ele vê a Sarai, sua esposa é muito bonita, e aí a sua esposa era sua meia-irmã também. Ele pede para Sarai dizer então para eles que ela na verdade era irmã de Abrão e não esposa de Abrão, porque ele está com medo de ser morto. E aí, de novo, a gente lê a Bíblia muitas e muitas vezes de uma forma equivocada, né? Eu já vi pessoas lendo isso aqui dizendo assim: como é que pode? Abrão mentiu e Deus abençoou, Deus não se importou. Claro que não. Claro que Deus não se importou. Sabe por quê? Porque você está tendo uma construção aqui. Essa parte sobre não mentir e etc e tal, isso vai ser ensinado por Deus e colocado por Deus para ensinar as pessoas a viverem assim lá na lei, bem mais tarde. Então, de novo, você precisa entender que Deus, ele está
ele se restringe a lidar conosco dentro da nossa vulnerabilidade, dentro da nossa insignificância, dentro do nosso pecado. Deus não está olhando para nós como seres que são perfeitos, porque ele sabe que nós não somos perfeitos. Eu não estou dizendo aqui que nós estamos liberados para mentir, ok? Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, a vida de Jesus está em nós, então nós podemos e temos poder para falar a verdade. O que eu quero que você entenda é que essa não é a realidade que Abrão vive. E Deus interage com Abrão dentro da realidade dele. É assim que a gente precisa entender e ler as Escrituras, ler a Bíblia. Então, Abrão, na análise dele, ele estava certo. Olha só, o verso 14 diz assim: de fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bonita, muito bela. Viram os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca, e Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Então aquela percepção de Abrão de que ele ia chegar lá e o povo ia achar ela muito bonita, ele não estava errado, ele estava certo. Mas o que você tem que entender é que essa é uma constatação de Abrão. E a ideia de dizer para Sarai que era para ela falar que ela era irmã de Abrão, também é uma ideia de Abrão. Não é Deus que manda Abrão fazer isso. Deus não tem nada a ver com isso. Isso parte de Abrão, é uma ideia de Abrão. Abrão não conhece Deus ainda de uma forma íntima. Talvez a gente pense em Abrão lá no fim da vida dele, que é chamado de pai da fé, porque ele andou com Deus, como eu falei, durante toda a sua vida, e aí ele vai crescendo em fé. Mas aqui Abrão está no começo da sua caminhada. Talvez se ele estivesse no fim da sua caminhada, o que ele faria aqui era orar e pedir para Deus protegê-lo. Mas aqui ele está no começo da sua caminhada. E a ideia que ele tem é essa. Não venha ao mérito aqui se está certo, se está errado. É a ideia que ele tem. E Deus não está julgando Abraão pela ideia que ele tem. Deus vai interagir com Abrão no meio da situação que ele está vivendo. E aí o que acontece? Quando Sarai chega lá no Egito, na corte do Faraó, tem que dar uma acelerada aqui por causa do tempo. Quando ela chega na corte de Faraó, Faraó a toma como esposa. Os egípcios, o Faraó tinha várias esposas, várias concubinas. Então ele toma Sarai como esposa, como uma das suas concubinas. Como é que a gente sabe que ele fez isso? Porque no verso 16 diz assim: ou seja, Faraó, por causa dela, ou seja, Sarai, tratou muito bem Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas e vários camelos. Você acha que ele recebeu isso aqui de Faraó de graça? Não, isso aqui sabe como se chama? Chama-se dote. Dote. O que está acontecendo aqui é que Faraó, ele está comprando Sarai de Abrão como sua esposa. Esses presentes é o dote que ele está dando para Abrão para que ele possa ter Sarai como sua esposa, uma vez que Abrão disse que ela era sua irmã. E aí Sarai é levada então por Faraó como uma das suas concubinas, como uma das suas esposas. Aí, nesse momento, Deus entra em cena. Deus entra em cena. Deus entra em cena para proteger Sarai. Abrão deveria proteger Sarai. Abrão, quando Faraó trouxe todos aqueles presentes, deveria dizer assim: não, desculpa, você está entendendo mal, de fato ela é minha irmã, mas ela é meia-irmã, ela também é minha esposa, eu não quero seus presentes. Mas Abrão não tem coragem de fazer isso, ele está com medo de ser morto. E ele recebe os presentes todos e deixa a mulher dele ser levada como uma concubina. Só que Deus toma as dores de Sarai e ele entra em ação para proteger Sarai. Então olha só o verso 17: contudo, por causa de Sarai, veja, não é por causa de Abrão, porque Abrão errou, Abrão mentiu, mas é por causa de Sarai. O Senhor Deus castigou o Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Eu sempre tenho dito que a enfermidade não é o projeto de Deus para a nossa vida. Que o que Deus quer para a nossa vida não é a enfermidade, não é a doença. Essa é a regra, mas há exceções. E essa é uma exceção.
E essa exceção que acontece quando Deus, ele pega uma situação que está totalmente errada e ele vai julgar essa situação. De novo, você precisa olhar isso no quadro do Antigo Testamento, ok? No quadro do Novo Testamento nós temos Jesus que tomou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então isso aqui na Nova Aliança mudou, mas na Antiga Aliança Deus, ele usava às vezes como forma de exceção, não como regra, pragas e doenças para exercer o juízo dele ou o castigo dele quando alguma coisa estava sendo realizada de uma forma injusta. E é isso que está acontecendo aqui. Só que o faraó não sabia. No entanto, Deus agiu ainda assim. Não para proteger Abrão, não por causa de Abrão, mas por causa de Sarai. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. E aí o texto diz, por esse motivo, certo dia faraó ordenou que Abrão seja trazido à sua presença. Por esse motivo, certo dia, faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe, que é isso que me fizeste? Por que não me declaraste que era a tua mulher? Então, de alguma maneira, faraó ficou sabendo que Sarai era mulher de Abrão e aquelas enfermidades todas que estavam sobre a sua casa e sobre a sua terra era consequência dele ter tomado Sarai de Abrão como sua esposa. Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Olha o verso 19, mais uma prova de que Faraó, quando ele deu os presentes para Abrão, ele havia tomado Sarai como esposa. No verso 19 ele diz assim, por que alegaste, é Faraó que está falando, por que alegaste, ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Viu? Ele a tomou como sua mulher. Agora, portanto, eis a tua mulher de volta, toma e vai-te. Então o Faraó devolveu e falou, não quero saber de rolo. Não quero saber de rolo. Essa mulher aí tem um Deus forte do lado dela. Pega ela e leva embora. Eu estou sofrendo de uma consequência aqui por causa da tua mentira. Queridos irmãos e irmãs, não há nada mais vexatório para um seguidor de Jesus do que um não cristão, um não seguidor, ter que dizer para a gente que está lidando com uma situação difícil na vida dele por causa de uma postura de falta de fé, de falta de integridade, de falta de valores da nossa parte como seguidores de Jesus. É horrível. Eu imagino que Abrão deve ter saído ali com a cabeça doendo, com a orelha queimando, com a cara vermelha. Mas ele vai embora. E aí, no verso 20 diz, em seguida Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo a sua mulher e tudo que lhe pertencia. Veja, Faraó não pediu de volta os dotes que ele deu. Ele diz, eu dei, vai embora com tudo aquilo que você recebeu, tudo que pertence a você. E aí então, Abrão sai do Egito, parte do Egito, com Sarai e com tudo que ele havia recebido de Faraó. Ou seja, ele sai dali ainda com mais posses do que ele já tinha. Veja que o texto diz que ele recebe ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e vários camelos. Então ele já tinha coisa que ele havia trazido de Arã com ele, servos e servas, agora ele tem mais camelos, mais bois, mais ovelhas e mais servos e servas. Ele ainda saiu do Egito levando despojos de lá. Ok? Esse texto é um texto muito importante. Você entender que Abrão recebeu das mãos de Faraó servos e servas. Esse texto é muito importante. Você vai entender mais para frente por que é importante você saber que Abrão recebeu das mãos de Faraó servos e servas. Beleza? Muito bem. Nossa live terminou.
vamos ficando por aqui agora. Acho que não vai dar tempo nem de eu cumprimentar todo mundo que entrou depois que eu estava falando. Vou tentar fazer isso rapidinho aqui. Acho que eu tenho uns 5 minutinhos aqui. Vamos ver se eu consigo passar por tudo isso, por todo mundo que entrou depois que eu já tinha começado a falar. Cristina, bem-vinda. Oi, Camille, que bom que você está aqui. Dete Mari, bem-vinda você também. Fala, William, que legal que você está hoje aqui com a gente, cara. Olá, Domingas, muito bom ter você aqui. Regina Miraca também. A Carol também, legal ter você aqui, Carol, com a gente. Camila e a Carol aí junto conosco. Amém, amém. Legal aí a interação do pessoal com aquilo que eu estive falando. Oi, Josi. É verdade, Deus sempre fala com a gente. Aleluia. Fala, Gustavo, que legal que você chegou por aqui. Muito bom ter você aí com a gente também. É a Dedete? Ah, que legal. Ô, Dedete, que bacana ter você aí com a gente. Outra querida lá da minha juventude, Mariudete. Foi muito importante na minha vida, na minha caminhada. Beijão para você. Pai dela, então, o reverendo Wilson. Mais ainda, é o meu pastor, vai ser o meu pastor eterno, o eterno pastor do meu coração. Puxa, Dedete, estou muito feliz de ter você aqui com a gente, ok? Grande beijo para você. Deus abençoe você. Você foi muito importante na minha vida, viu? Talvez mais do que você possa imaginar. Mas beleza, gente. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Uma boa noite de descanso para todos vocês. Pessoal que está aí na live, que faz parte da Escola de Jesus, 8 horas a gente vai estar junto para a nossa aula de hoje. E amanhã, às 18 horas, nós estamos de novo aqui com a última live da semana, ok? A live, o Eu, Você e a Bíblia, acontece de segunda a sexta, de segunda a quinta com exposição bíblica, sexta com perguntas e respostas. Então venha participar com a gente amanhã, que você pode tirar qualquer dúvida que tenha ficado naquilo que eu estive falando ou pedir para que eu aprofunde um pouco mais em qualquer um dos textos pelos quais a gente passou até esse momento. Beleza? Beijo no coração de todos vocês. Fui!